Olá, nesse fim de semana passamos de 2 milhões no Twitter. Estamos avançando para 1 milhão aqui no YouTube. Agradeço a vocês a boa companhia, boa e honrosa companhia de vocês. Se alguém aí ainda não estiver inscrito, inscreva-se. E não esqueça de dar o seu like ou o seu dislike. Vamos então à nossa conversa deste fim de domingo, dia 16 de fevereiro. Olá, Brasília está cheia de cerimônias, né? Na terça-feira vai haver a posse do novo ministro-chefe do Gabinete Civil da Presidência da República, General Braga Neto, né? Que vai passar para a reserva. E ele foi interventor de segurança lá no Rio de Janeiro. Mas na sexta-feira foi, acho que inédito. Eu estou há 43 anos em Brasília e nunca vi isso. Né? Casamento de uma deputada e numa loja maçônica. Ela casou com um coronel da Força Nacional, a deputada Carla Zambelli, que se tornou conhecida por mobilizações de rua em São Paulo. Graças a gente como ela, nós não chegamos aí a 20 milhões de desempregados, nem afundamos ainda mais na maior recessão da história, né, que foi interrompida graças ao corte, ao impeachment feito pelo Congresso Nacional do governo Dilma. Bom, hoje de manhã, domingo de manhã, na estrada indo de Campo Grande para Sidrolândia, o deputado Lester Truttes, do PSL, foi atacado a tiros no carro. Tem no mínimo 5 furos de bala no carro dele, quebrou vidro traseiro, furou a lataria, mas ele e o motorista não foram atingidos. Ele revidou, ele briga muito pelo direito de a pessoa se defender, né? Se diz conservador e anticomunista, e é bom a gente registrar isso, porque, coincidência ou não, no ano passado ele ofereceu 100 mil de recompensa para quem desse mais informações para a gente entender o atentado em que Adélio Bispo tentou matar o candidato que liderava as pesquisas, e liderou as pesquisas, liderou a eleição, que foi atingido pela facada lá que só não o matou graças à equipe médica lá da Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora. Bom, ainda falando de assuntos policiais, eu vi uma declaração do legista lá da Bahia, legista é meu xará, dizendo que o ex-oficial da PM, ex-BOP, Adriano da Nóbrega, foi morto quase a queima-roupa. Tiro de fuzil a 1,5 metro é a queima-roupa, né? Foi atingido por 2 tiros de fuzil a 1,5 metro de distância. Quer dizer, ele já estava capturado. Né? E quiseram cremar logo o corpo. Aí a gente desconfia por quê? Desaparecer a possibilidade de um exame legista assim, mais aprofundado, para saber se houve tortura, se houve tentativa de arrancar alguma coisa dele. Né? Ainda muito estranho esse assassinato. Né? A polícia alega que ele revidou, né? Mas assim, a essa distância de fuzil, não dá para acreditar, né? Tendo mais de 2 neurônios. Então, algo ainda falta ser esclarecido nesse caso. Ainda falando de questões de presos e condenados, e cadeia e justiça, eu vi agora uns números. O que nós pagamos de assessoria do condenado Lula enquanto ele cumpria a pena na sala especial de delegados, lá na Polícia Federal em Curitiba, além das despesas extras da Polícia Federal, nós ainda pagamos 878 mil, né,
entre junho e novembro, início de novembro. Junho de 18 e início de novembro de 19. 8 servidores à disposição. Havia sido cortado, mas a justiça garantiu. A justiça brasileira é uma maravilha, né? A justiça em geral age contra o povo pagador de impostos, né? E a favor de alguém que foi condenado, né? Tudo bem, apenas para registrar isso. Agora, vejam só, ontem no jogo do Flamengo com o Atlético Paranaense, no estádio de Brasília, cada vez que eu falo desse estádio de Brasília me dá um problema nas entranhas, né? Porque havia um estádio, demoliram um estádio, construíram outro que custou 3 vezes o orçamento inicial. Mas tudo bem, eu não entro lá, né? Mas o presidente entrou. O presidente entrou mais uma vez, o presidente entra, é aplaudido, mas ele levou as estrelas do governo com ele. Levou Damares, Sérgio Moro e Tarcísio, né? Interessante que ficou ele e Moro lá, lado a lado, né? Mostrando que era mentira, né? Com todas as letras, aquelas notícias que diziam que Bolsonaro estava fritando o Moro. Eu fico me imaginando, né, para a gente recuperar a credibilidade, a gente podia dizer, olha, a gente mentiu, pedimos desculpas pela mentira, é que a gente torce contra e a gente tem que deturpar, né? A notícia boa a gente esconde, a notícia ruim a gente mostra, e se não tiver nada ruim a gente inventa, né? Mais ou menos isso. Bom, então eu queria dizer o seguinte para você que me ouve, né? É altamente recomendável vocês irem no original, e é fácil hoje ir no original por causa das redes sociais, né? Por causa da informação que circula na rede social. Vai ouvir o que disse realmente o Paulo Guedes, vai ouvir o que disse realmente Moro, vai ouvir o que disse realmente Bolsonaro, ouvir na íntegra a original, né? E não a versão de segunda mão, aquilo que a pessoa já separou, acha que é e resolve dizer que a intenção era essa ou aquela, e deturpa o fato. Apenas para a gente ficar com o pé atrás e não ser enrolado, não ser enganado, não ficar com outra versão do mundo que nos cerca, né? Por exemplo, essa questão aí que eu falando sempre, as pessoas dizem, tem tantos desempregados. Eu disse, mas tem tantos de iniciativa própria que não estão com carteira assinada. Agora o IBGE descobriu o que você já sabia, a gente já conversou sobre isso, que a informalidade, que chama-se de informalidade, já passa da metade da população ativa, né, em 11 estados. Mas a média, segundo esse Programa Nacional de Domicílio, né, está em 38 milhões e 400 mil brasileiros. Eu tenho falado em 40 milhões. Óbvio que tem mais de 40 milhões de brasileiros que encontraram o seu próprio caminho e estão sendo donos do próprio nariz, né, e tendo o seu próprio negócio, que a gente chama de informalidade, né, já para dar uma conotação meio pejorativa, né, quando deveria, ao contrário, aplaudir, né, porque foi assim que se fez nos Estados Unidos, pela iniciativa pessoal, né, pessoa apostando em si própria. Os grandes dos Estados Unidos fizeram isso, né, e tornaram a maior economia do planeta. Bom, eu queria dizer aos estudantes que o Congresso mostrou que não está do lado de vocês, né? Deixou passar a medida provisória, caducou agora, a medida provisória que dava carteira digital estudantil para meia entrada gratuita, absolutamente gratuita, né? Agora que não entrou, vai pagar R$35 para ter a carteira. Só para ficar registrado, tem 315 mil carteiras aí que já foram emitidas digitalmente e estão valendo e vão ficar valendo até que a matrícula se esgote. Bom, e eu queria fazer um registro para encerrar. Gente, vocês observaram que o agro está muito acima da indústria brasileira, e que a indústria brasileira, né, que já foi florescente, anda se encolhendo, e a diferença é tecnologia. O agro está moderno, o agro ganha longe do agro europeu,
né? E está ali concorrendo com o agro americano nos Estados Unidos. Agora, nossa indústria daqui a pouco está empatada com a indústria argentina, que se tornou obsoleta, né? Eu acho que é preciso registrar isso, e é uma questão de tecnologia. Já o Estado brasileiro, esse é jurássico, né? É um Estado que entrou a informática e não adiantou nada, né? Continua inchando, deveria desinchar com a entrada da informática, continua inchando. É folha de pagamento excessiva, né? Cheio de tribunal, um em cima do outro, e aí os processos levam anos, né? Legislativos também, né? Super salários nos legislativos, tudo inchado também. Educação e saúde, ó, se fizer avaliação de resultado, vai ver que é muito ruim, né? Até polícia, né? Tem polícia civil, polícia militar, polícia isso, polícia aquilo, até isso, né? E às vezes funcionando como concorrentes. Aí quando o Paulo Guedes fala de reforma administrativa, né, fica todo mundo, bom, vamos esperar um deslize dele para a gente derrubar a reforma administrativa, para a gente continuar indo bem assim como tá bom para nós, né? Aqui no Brasil se formaram, desculpa, aqui não é Índia, mas tem casta diferente dos brasileiros comuns, né? É a casta daqueles que vivem aí topo do Estado brasileiro. Eu falo de União, Estados e Municípios, né? Então, só para a gente pensar a respeito, para reforçar a nossa cidadania. De Brasília, Alexandre Garcia.